Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Deus, digam amém. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Versículo de número 21. Um texto que Deus colocou no meu coração, bem simples, conhecido por todos os irmãos, mas tenho certeza que tem algumas lições de Deus para a nossa vida aqui hoje à noite, amém? Enquanto vocês procuram, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor Deus me concede de poder estar aqui mais uma vez, podendo adorar o Senhor, cultuar ao Senhor Deus, aqui na nossa sede. Como o nosso pastor disse, na quinta-feira passada agora, a avó da Rafa veio a falecer, e ela mora no Cruzeiro da Fortaleza, fica 3 horas daqui de Franca, e aí nós fomos direto para lá, e ficamos ali o fim de semana, chegamos no sábado, aqui em Franca, e essa madrugada, permitindo o nosso Deus, já estaremos retornando para o Vale, juntamente com o pastor Levi e com os novos missionários que irão assumir o trabalho no lugar do pastor Gabriel. Então ore por nós, que o Senhor Deus nos leve em paz nessa madrugada, que nós possamos retornar em paz, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade, tá? Pelo privilégio. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida do Senhor, sua família, todo o seu ministério. E também que nosso Deus em Cristo continue abençoando os nossos pastores, nossos obreiros daqui do campo. Deus abençoe poderosamente. Amém? Vamos ler o texto sagrado? Mateus capítulo 15, verso de número 21. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Quero colocar um tema nessa mensagem, e é justamente o que o texto diz. Você pode repetir após mim, por gentileza? A mulher cananeia. Esse é o tema da mensagem. Nós vamos perceber, irmãos, que enquanto os líderes de Israel buscavam a Jesus de uma maneira dissimulada para acusá-lo de transgressor, os gentios que nada conheciam da lei procuravam Jesus para nele encontrar respostas para os seus grandes dilemas e para as suas grandes dificuldades. Nós vamos ver que Jesus deixa o ambiente carregado de religiosidade, de legalismo, e vai para as bandas de Tiro e de Sidom. Vamos perceber também que para os judeus, os gentios eram considerados tão imundos que por várias vezes eles eram chamados de cães. E é nesse território gentil que vem Jesus, visita esse lugar,
e até Jesus vem uma mulher cananeia cuja filha estava endemoniada. Nós vamos ver também que essa mulher, mesmo enfrentando muitos obstáculos, ela não desiste de esperar de Jesus um milagre. Vamos ver nesse texto que tem uma mãe aflita aos pés do Salvador. Essa mãe, embora gentia, não fazendo parte, do ambiente carregado de legalismo, de ritos que impulsionava as pessoas a ir até Deus dentro dos territórios ali da Palestina, essa mulher gentia, ela possuía uma grande fé. Isso, irmãos, porque a fé, ela vem pela graça divina. Ela não vem da família que você pertence, muito menos da congregação que você congrega. Então nós vamos ver que uma fé pequena levará a nossa alma até o céu, mas uma fé grande trará o céu até a nossa alma. Então veremos algumas lições que essa mulher cananeia tem para nos ensinar. Número 1, nós vamos ver que ela nos ensina que quando nós estamos aos pés do Salvador, nós temos discernimento do que está acontecendo com a nossa família. Essa é a primeira lição que essa mulher nos ensina. Essa mulher sabia que o inimigo de sua família não era um inimigo físico. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua família. Vamos ver também que ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Então nós vamos ver que ela tem consciência de que existe um inimigo real por trás, conspirando contra a sua família. E nós precisamos entender, irmãos, que o texto está deixando bem claro, e ela entende isso, que ela sabe que o problema não é a filha que ela tem, o problema é o inimigo que se levantou contra a casa dela. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós temos esse discernimento, igreja. Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. Nós precisamos entender a origem do problema dentro da nossa casa. Porque as lutas chegam, o problema começa a afligir a nossa casa, o filho, a filha, o casamento, e a gente pensa que o problema é o filho. O filho começa a dar trabalho, entra na pré-adolescência, vira jovem, a moça entra no tempo da juventude e começa a dar trabalho dentro de casa. A gente pensa que o problema é o filho. A gente pensa que o problema é a filha. A gente pensa que o problema é a esposa, A crise entra dentro do casamento. A primeira coisa que nós vamos pensar, o problema é essa mulher. Tem que dar um jeito nessa mulher. E aí o que faz? Manda a mulher embora, manda o marido embora. O filho está dando trabalho demais, vai embora daqui, some da minha casa. Só que você precisa entender uma coisa, irmão. O problema não é seu filho. O problema não é o seu marido. O problema não é a esposa que Deus te deu. Há um inimigo por trás, conspirando contra a sua casa e sua família. Então nessa noite eu quero entregar essa palavra para o seu coração. Logo no início dessa mensagem, eu quero te dizer essa noite, que quem tem que sair da sua casa não é o seu filho. Quem tem que sair da sua casa não é filha, não é parente, não é marido, não é esposa. Quem tem que sair da sua casa é o inimigo que está tentando se levantar lá. E essa noite você tem que crer nisso, porque eu quero entregar essa palavra profética para o seu coração. Essa noite quem vai bater em retirada lá é o inimigo, em nome de Jesus. Porque a sua casa não é território do inimigo fazer graça. A sua família não é território do inimigo fazer graça. O seu casamento não é território do inimigo querer se ir andar lá. Essa noite você vai se levantar e vai saber com quem você está lutando. Porque essa noite ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Segunda lição que ela nos ensina. Ela vai nos ensinar que ela tem o discernimento e a solução do problema que atinge a sua filha. Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural, irmãos. Ou seja, não se trata da localização geográfica. O problema não é a localização geográfica. O problema, pastor Dinei, não é a casa que mora.
O problema não é a cidade que mora. O problema, pastor Dinei, não é a rua que mora. O problema não é conjuntural. Ela tem esse discernimento. E ela arruma a solução para o problema. Minha mãe, eu fui nascido e criado no Brasilândia 2. Tem alguns irmãos aqui que me conhecem. Cauê ali, lá no buracão do Brasilândia 2. Fui nascido e criado ali. Meu pai mudou para lá, o William. O William morou na mesma rua que eu, né, William? Na rua Mariana. Só Deus, graças a Deus, Deus nos tirou de lá. Nada contra, viu, irmão, quem mora lá. Buracão. Minha casa era dentro, era para baixo assim, ó. A rua está aqui, minha casa era para dentro do buraco. E a minha mãe falava assim, pastor Silvio, o dia que nós mudar dessa rua, nossa vida vai para frente. Minha mãe falava desse jeito, pastor. O dia que nós sumir desse bairro aqui, Deus me livre desses vizinhos. Minha mãe falava desse jeito. Eu comecei a acreditar nisso, pastor. Eu estou achando que o problema é esse bairro aqui mesmo. Aí um vizinho mudava, irmão. Ele comprava um carro novo, comprava uma minha mãe. Aí, tá vendo? Olha lá, mudou, já está de carro novo lá. Ó. Aqui está amarrado. Esse lugar aqui, Deus me livre desse lugar. Minha mãe pensando que o problema era o lugar. Deixa eu te falar uma coisa. O problema não é o lugar que você mora. O problema não é a casa que você mora. O problema não é o bairro. Tem gente que está querendo até mudar de país. Precisa não, meu amigo. Meu irmão, não precisa disso não, minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher entendeu que o problema dela não era conjuntural. Ela entendeu que a única solução que ela ia encontrar para a sua família era aos pés do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui essa noite. Deus manda te dizer, não é você saindo de casa não, viu? Não precisa nem vender a casa, não precisa nem sair do bairro. Deus manda te dizer, se entrega na minha presença, que você vai ver que eu sou poderoso para transformar o quadro dessa história. Oh, glória, aleluia. Ela percebeu isso. Ela tinha buscado em vários lugares, mas ela entendeu que só em Jesus ela ia achar a libertação para a sua filha. Terceiro lugar, irmãos, sabe o que ela faz? Ela nos ensina, ela transforma a necessidade em adoração. E isso é extraordinário, irmãos. Quando a gente entende isso, quando a gente transforma a nossa necessidade em adoração. Essa mulher, ela fez isso. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai pedir ajuda para quem poderia ajudar. Ela vai direto em Jesus. Viu? Porque tem gente que pede ajuda para quem não pode ajudar. Vai pedir conselho para o vizinho está pior do que ele. Ela vai direto em quem precisa, em quem poderia ajudar. Outra coisa que ela também faz, que ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída. A dor que ela estava passando levou ela até Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode se conformar com a situação da sua casa. Ela poderia deixar a filha endemoniada dentro de casa? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ela não se conformou em ver a situação da filha daquele jeito. Ela foi atrás de uma solução. Ela foi atrás do Jesus que podia mudar a história. Não se conforma não, meu irmão. Que negócio que é esse? Eu já larguei já lavei as mãos pelo meu filho. O que é isso, irmão? Você é a coluna dentro da sua casa. Olha, eu já lavei as mãos nesse casamento. Eu não faço mais nada. Deixa a vida tocar. Está errado. O seu casamento precisa de você. A sua esposa, seus filhos. Você é a coluna dentro da sua casa. Não se conforma com isso não, meu irmão. Se levanta como um atalaia dentro da sua casa. Você vai deixar o inimigo fazer o que ele quer lá dentro da sua casa. Deus manda te dizer hoje, vai, se levanta, porque hoje eu te fortaleço para você guerrear essa peleja. Deixa eu te falar uma coisa. Seus filhos é promessa de Deus, viu? Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Seu casamento é promessa de Deus. A sua família é promessa de Deus. Você não vai se conformar não. Você não vai deixar do jeito que está não. Deus manda te dizer hoje, esse ano será diferente. Esse ano será diferente.
Eu vou trabalhar onde você menos espera. Eu vou colocar a mão aonde você não pode colocar. Eu vou trazer aquilo que você não traz. E eu vou tirar aquilo que precisa ser tirado. Mas eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Faz assim com a mão, recebe essa graça da palavra que eu estou recebendo aqui, vai. Recebe aqui, recebe em nome de Jesus. Recebe força essa noite. Recebe esperança essa noite. Recebe renovo para a sua fé essa noite. Você não vai desistir. Você vai se colocar de pé. Porque a sua casa, quem te deu foi Deus. Aleluia! Ela viu os problemas como uma oportunidade para se derramar aos pés do Senhor. Oh glória! Aquela mãe transformou a necessidade dela em estrada para encontrar-se com Cristo. Isso é extraordinário. Ela transformou o problema dela num altar de adoração. Faça isso hoje. Transforma esse problema que você está passando num altar de adoração. Qual é o seu problema essa noite? Eu te pergunto, qual é o seu problema essa noite? Faça desse problema um altar de adoração. Seu problema é o pecado? Seu problema é o pecado? Faça como a mulher pecadora fez. Se prostra aos pés dele, chora e adora, que ele é poderoso para te perdoar essa noite. Qual é o seu problema? Seu problema é a cegueira espiritual? Está cego? Está cego espiritualmente aí? Está conseguindo ver nada, nenhum agir de Deus? Mas você está ouvindo? Porque se você ouvir, faz igual Bartimeu. Quem está passando? Quem está passando? É Jesus. É Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje Jesus vai parar para te atender. Hoje Ele é poderoso para te dar visão essa noite espiritual. Qual é o seu problema? É as prisões que têm te assolado? É as prisões que têm afligido a sua casa, a sua história? Faz igual Paulo e Silas. Começa a cantar e adorar essa noite. Que Deus é poderoso para quebrar essas prisões, para abrir as portas e mandar um terremoto aí na sua história e fazer um milagre. Faça o seu problema um altar de adoração. Preste atenção. Uma das decisões que eu tomei, que eu fiquei muito feliz, foi quando eu casei. E não foi porque eu casei que eu arrumei uma esposa, não. Foi porque eu saí de casa. Irmão, pensa numa tribulação, era meu pai e minha mãe. Misericórdia, irmão. Você não tem noção, não. Deus começou a trabalhar na vida dos filhos, os pais começaram a dar trabalho. Minha mãe não pode nem ver um trem desse no YouTube. Minha mãe, depois de velha, achou que era nova. Pastor, antes, saía na quinta-feira, voltava só na segunda. Dá trabalho para nós, não dor de cabeça. O que acontece? Meu pai e minha mãe largou. Pastor Juninho, meu pai e minha mãe largou, começou a faltar tudo dentro de casa. Cortou a luz de casa, depois cortou a água, o gás começou a acabar, começou a faltar coisa dentro de casa. E eu era líder dos jovens do Brasilândia na época. E aquela prova, irmão, aquela prova. E eu não lembro se era janeiro gospel ou se era julho gospel. Mas eu sei que era um culto na segunda-feira. Era janeiro, e era lá no Jardim Palma, na igreja do pastor Josinei. Eita glória! Foi lá. O culto era lá. Eu fui tomar banho, irmão. E minha avó morar quase de frente, fui lá, peguei água lá e fui esquentar. Acendi as velas dentro de casa. Fui esquentar, fui tomar banho de canequinha. Quem já tomou banho de canequinha aqui? Levanta a mão. Isso é o Satanás que inventou, irmão. Esse trem é do diabo. Do diabo esse trem. Inimigo isso, pastor Dalton. Misericórdia. E o difícil é que você precisa tomar banho de canequinha, pastor, só quando está no frio. Quando está calor, você não tem. Meu Deus do céu. Ô prova. E eu fui tomar banho de canequinha. E eu estou tomando banho de canequinha lá, pastor José, o pastor Dinei. Uma prova. E eu peguei com a luz, com a vela acesa lá no banheiro, e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, falei desse jeito. Falei, Senhor, na hora que eu chegar lá na igreja hoje,
eu vou ser o que vai te dar mais glória a Deus naquele culto hoje. Falei desse jeito. Falei desse jeito, eu lembro até hoje. Falei assim, eu vou acabar com a força do meu pulmão, mas eu vou te dar tanto glória a Deus, tanto aleluia. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo desceu dentro do banheiro. Eu senti a graça do Espírito Santo, comecei a chorar, falar em línguas. Falei, aleluia, glória a Deus. E aí eu saí, fui pro quarto, estou trocando. Bate palma lá na porta de casa. Porque não tinha portão lá em casa. Não tem, né? Até hoje lá não tem portão. É dando buraco assim. Na hora que eu saí para fora, uma jovem do Brasilândia. Eu não sabia onde eu punha minha cara, irmão. Porque era quase 7 horas. Tava um breu lá dentro de casa e as casas tudo acesas. Falei, pronto, agora a sua irmã vai ver que cortou a força daqui de casa. Vai contar para todo mundo lá no Brasilândia. Eu fiquei numa vergonha, irmão. Falei, nossa, meu Deus, o que essa irmã está fazendo aqui, gente? Eu falei, Pai do Senhor, irmã. Falei, Deise, vem aqui. E ela assim, ó, eu subi na escada, que era uma escada, e ela olhando para dentro da minha casa. E a pessoa, por que está tudo escuro aí? E aí eu fui lá, cheguei lá, ô irmã, Pai do Senhor. Ela falou assim, ó, Deise, você não acha ruim, não? Mas eu senti no coração. Na hora que ela falou isso, eu falei, cadê? Porque crente feio falou isso para você, sentiu, é benção, irmão. Eu estou precisando ouvir sentir, viu? Antes de eu ir embora, viu? Senti, Deise, senti. Amém, gente? Amém? E aí, presta atenção. Ela falou, senti no coração. Foi o quê? Ela falou assim, eu senti de fazer uma compra para você. Na hora que ela abriu o porta-malas, irmãos, caixa de leite, bolacha, Danone, mistura, carne para os meus irmãos, aleluia. Oh glória, porque esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus que olha as suas aflições. Faz assim com a mão para você receber essa graça de Deus. Deus manda te dizer, não faça desse problema estrada de murmuração. Levante a sua voz essa noite e faça dessa necessidade um altar de adoração, porque Ele é poderoso para fazer um milagre na sua história. Recebe essa graça aí, vai. Deus nunca te abandonou, não é agora que vai te abandonar. Deus nunca te deixou, não é agora que Ele vai te deixar. Ele manda te dizer, eu estou contigo. Aleluia, Ele está contigo, Ele está contigo. Aleluia. Oh glória, oh glória. Outra coisa que ela nos ensina também é que ela não perdeu a oportunidade de encontrar com o Senhor. Aquela foi a única vez que Jesus se dirigiu às terras de Tiro e Sidom. Irmão, você tem noção disso? Foi a única vez que Jesus foi, chegou lá e depois foi embora. Depois Jesus nunca mais voltou lá. Se ela perde a oportunidade, pastor Cristóvão, se ela perde, mas ela não perdeu a oportunidade. Oh glória, a oportunidade passa, irmão. E é tempo de nós clamarmos pelas nossas famílias, porque Jesus está aqui essa noite mais uma vez. Oh glória. Ela não perdeu a oportunidade, e ela vai e clama ao Senhor, e vai de encontro com Ele. Em quinto lugar, o que ela nos ensina? Ela vai nos ensinar que o seu clamor é cheio de empatia. Irmãos, nosso clamor precisa ser cheio de empatia. Que jeito que ela vai clamar? Ela vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem está endemoniado? A filha. Porque ela mostra para Jesus que o problema da filha é o problema dela, que a dor da filha é a dor dela. Ela se coloca no lugar da filha. Oh glória. O sofrimento da filha era o seu próprio sofrimento. A libertação da sua filha era a sua causa mais urgente. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso é extraordinário. Quem disse que é necessariamente a pessoa estar no local para receber o milagre? Quem disse isso? Quem disse? Quem foi lá clamar até Jesus?
foi a mãe, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A filha estava onde? Em casa endemoniada. Deixa eu te falar uma coisa. Oh meu Deus, aleluia. Quer receber essa palavra profética aí? Quem diz que essa pessoa que precisa de um milagre precisa estar aqui dentro hoje? Quem disse isso? Aleluia. Oh glória. Sabe o que Jairo fez? A filha estava doente, quase à morte dentro de casa. Mas ele foi até Jesus, se prostrou e falou: Senhor, vai lá em casa e impõe as mãos sobre ela. A filha não consegue ir, mas tem um pai que vai buscar Jesus para levar para dentro de casa. Oh glória, recebe aí, faz assim que eu sou profeta. Ei, dirimi andaramácia. Essa noite faça igual Jairo. Leva Jesus para dentro da sua casa hoje. Leva hoje. Que Deus manda te dizer: aquilo que está sem vida, eu vou trazer vida de volta. Aquilo que está à beira da morte, eu repreendo o laço, eu quebro as algemas, eu quebro os agrilhões, e trago a vitória, e trago a vitória, e trago a vitória, e trago a vitória. Leva Jesus hoje. O centurião foi mais ousado ainda, pastor Marcos. Na hora que ele falou do servo, o que Jesus falou? Eu vou. O centurião falou o quê? Não. Não precisa nem do senhor ir. Só me dá uma palavra. Eita glória. Aleluia. O servo está longe. Ele falou: não precisa nem ir, Senhor. Só libera uma palavra. Que eu sei que o meu servo vai ser visitado aqui. Aqui você pode exercer sua fé de todas as maneiras. Se quiser que ele vai, ele vai. E se você quiser uma palavra só, recebe aí a palavra. Leva a palavra. Leva a palavra. Porque Deus vai fazer um milagre lá. Aleluia. Ele me dará machori e andará mais. Ô glória. Partindo para a conclusão, olha aqui. Tem uma irmã nossa lá, congrega com a gente. Chegou em mim e falou: pastor, minha filha tem 4 aninhos. Ela não anda. Já fez uma bateria de exame. Não anda. Não sabe o que nós faz. Vamos orar por ela, pastor. E os pastores aqui, o pastor Anjo já foi lá, o pastor Cristóvão, tem alguns pastores que já foram lá. A gente tem um costume lá todo domingo. Oração com os pedidos. Não é, pastor Anjo? Irmãos, os pititim tudo pede oração. E aí ela falou, vamos levantar um clamor agora. O Boracho foi lá também. Vamos levantar um clamor agora, nós vamos orar pela netinha da nossa irmã Cleusa. E oramos: Deus, faz um milagre, visita, quebra isso. E ministramos, fizemos uma oração e o culto tocou. 8h30. O celular dela toca. Ela sai para fora do culto, pastor Zé aqui. Oi, filha. Fala. Estou no culto. Ela do outro lado, a filha desesperada chorando: mãe, eu não sei o que aconteceu, a minha filha está andando. Deus é poderoso para visitar lá. Eu falo com propriedade. Enquanto você adora aqui, Deus vai trabalhando lá, Deus vai visitando lá. Ele vai trazer libertação, Ele vai trazer cura, Ele vai fazer um milagre. Aleluia. Recebe essa graça da palavra aí, vai. Não se assusta não, viu? Se você chegar lá, um maridão, um filho falar: mãe, olha, eu estava em tal lugar, mas eu senti o meu coração queimar, eu não sei o que aconteceu. Não se assusta não, é Deus trabalhando. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Recebe essa palavra no seu coração. Vamos concluir. Sexto lugar, ela vai nos ensinar que quando nós estamos aos pés do Senhor, nós enfrentamos qualquer obstáculo. Isso é extraordinário. Porque essa mulher é determinada. E ela enfrentou 3 obstáculos, que eu concluo. Primeiro obstáculo que ela enfrenta: o obstáculo dos desprezos dos discípulos. Irmão, olha aqui para mim. Quando ela clama, o que nós vamos ver?
que os discípulos não pedem para Jesus atender ela. Muito pelo contrário. Os discípulos pedem para Jesus despedir ela. Os discípulos não se importam com a dor daquela mãe, mas queriam se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela, mas intercedem contra. Qual é esse primeiro obstáculo, pastor? Esse primeiro obstáculo é aqueles que você pensa que vai te ajudar, são os primeiros a virar as costas para você. Vamos falar a verdade, pastores? Quais seriam os primeiros que tinha que ajudar aquela mãe? Os discípulos. Mas é os primeiros a virar as costas. Falar, não, despede isso daí. Mas Deus é perito para fazer isso. Sabe por quê? Para mostrar para nós que a gente tem que parar de ficar confiando em recursos humanos. Ele é perito e fala, ele mostra para a gente que enquanto a gente colocar nossa esperança no A, no B, no Pedro, no João, no Judas, no Tiago, ele fala assim, ó, você tem que colocar esperança em mim. Oh glória. Faz assim, faz assim. Faz assim, ó. Isso aqui é profético, irmão. É profético, profetizo lá no vale, é só isso aqui, ó. Faz assim, aleluia, oh glória, aleluia. Deus manda te dizer, eu vou levantar pessoas que você menos espera para te ajudar. Aleluia, eu vou levantar pessoas que você menos espera para ser um canal de bênção para a sua vida. Olha para mim, deixa eu concluir. Olha para mim. Quando Jesus foi crucificado, quem foi lá tirar o corpo de Jesus da cruz? José de Arimateia e Nicodemos. Aí tem uns bobão aí, ó, no Nicodemos. Só foi encontrar com o Senhor à noite. Mas na hora quem mais precisou, quem foi lá tirar o corpo dele da cruz? Foi Nicodemos. Porque Deus levanta aqueles que a gente menos espera para ser um canal de bênção para a nossa vida. Recebe isso. Segundo obstáculo, o obstáculo do silêncio de Jesus. Quando ela clama, o texto diz, e Jesus não lhe respondeu. Fala, irmão, é difícil o silêncio, hein? É ou não é? Irmão, isso é dolorido. Mas a gente tem que entender que o silêncio de Jesus é pedagógico. A gente ora e Deus não fala. A gente está no culto, tem um irmão que revela, tem um pregador que revela. Aí ele olha para o nosso rumo assim, ó, e vem marchando. Você até chora antes de chegar. Aí vai do lado. Ele não entrega a profecia para você. Ô irmão, é difícil, não é? Eu sei que não é só comigo que aconteceu isso não. Eu já chorava antes. Eu já fazia assim, pá, entregar pulo. Vixe, não foi dessa vez. Uma vez, eu falei assim, ó, não é que sacar deboche para mim não, que você já fez isso também. Eu fiz assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou voltar para trás. Fui para o culto. Os louvor, pregação, nada foi para mim. Deus não falou. O que eu fiz, irmão? Voltei no outro culto, eu ia fazer o quê? Eu fui no outro culto. Deus fala comigo, senão eu não aguento, eu vou desistir. Aí eu fui no culto, pregação, nada, não queimou nada, não senti nada. O que eu fiz, irmão? Tinha que voltar no outro culto. Sabe por quê? Porque Deus não se rende aos nossos caprichos. Que crente que é você? Você está aqui adorando, exaltando, louvando ao Senhor quando Ele fala com você ou quando Ele está em silêncio também? Mas Deus manda te dizer hoje, eu não te respondi, mas continua clamando que eu estou te ouvindo. Oh glória, você recebe? Você recebe? Terceira barreira que aqui eu concluo, acabo. É a barreira da resposta de Jesus. Qual que é a resposta de Jesus? Jesus fica em silêncio, mas na hora que Ele decide falar, o que Ele vai falar? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a segunda resposta, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus custou falar, mas quando falou, falou aquilo que ela não queria ouvir. Esse é o terceiro obstáculo. Quando Ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. É ou não é? Você fala, Deus, fala comigo, porque eu quero ficar, confirma. Aí Deus fala assim, ó, vai, pode ir. Aí você quer ficar, aí Deus fala para você ir. Aí você ora e fala, Deus, eu quero ir, confirma. Aí Deus fala, fica quietinho aí. Aleluia. Porque Deus fala aquilo que Ele quer para nós. Porque Ele está no controle de tudo. A gente não sabe de nada. Deus manda te dizer hoje, aleluia, eu estou no controle de tudo. E eu sei o que eu tenho para a sua história, para a sua casa e para a sua família. O que ela vai fazer? Ela vai embora? Sim ou não? Ela fala, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Oh glória. O que ela está falando para Jesus? Jesus, não quero o pão inteiro não.
Deixa o pão para os filhos. Eu sei que uma migalha só é suficiente para mudar a minha história. Recebe aí essa noite, vai. Recebe aí essa noite. Oh glória. Mas eu preciso entregar essa palavra profética antes de entregar o microfone. Essa noite ele não tem migalha para a gente. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, este pão é o meu corpo que é partido por vós. Para ela falou, eu quero só uma migalha. Mas Deus não dá migalha para nós. Ele tem o pão vivo que desceu do céu. Recebe aí o pão vivo, vai. Recebe o pão vivo que muda a sua história. Recebe o pão vivo que traz libertação. Recebe o pão vivo que te traz vitória. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.